Então vamos começar com o webinar Kaspersky, Segurança para Soluções Enterprise. Primeiro falando rapidamente sobre tendências de TI e as ameaças. Toda tendência traz uma ameaça junto e a Kaspersky está bem alinhada. Então, como tendências, hoje se fala muito em internet das coisas, em Big Data, mas também não podemos deixar de lado virtualização e nuvem, que são tendências aí que já estão há algum tempo. Consumerização, que é o Bring Your Own Device, Mobility, outras tendências de globais de TI. Independente das tendências, a Kaspersky está sempre alinhada com essas tendências e com as ameaças trazidas por ela. Ok? O que faz a Kaspersky ter uma posição hoje de destaque no mundo de segurança? O que fez ela trazer foi o fato dela ter sido pioneira e líder na descoberta das ameaças avançadas. O que são ameaças avançadas? Então vamos voltar lá no tempo, em 2010, e falar um pouco mais sobre a primeira ameaça avançada que se soube, que se teve notícia, que foi o Stuxnet. O que foi o Stuxnet? Se você pegar a matéria da época, o pessoal identificou na época o Stuxnet, em 2010, como um vírus, mas ele não era simplesmente um vírus, ele era uma ameaça avançada. Como que o Stuxnet, o que o Stuxnet fez? Eles descobriram o vírus nas centrífugas de urânio do Irã. Eles desconfiavam que esse vírus foi feito pela unidade de inteligência militar de Israel, que fez isso. Hoje se fala que o Stuxnet é uma cyberarma, do que começou, uma cyberguerra. Então Israel fez um ataque ao Irã, só que o Irã acabou descobrindo isso e conseguiu interromper. Então das 10.000 centrífugas de urânio que o Irã tinha para produzir urânio, Israel conseguiu desativar, destruir 10.000 delas. Como? Alterando a velocidade. Então ele acelerou essas centrífugas e destruiu essas centrífugas. Então isso é cyberguerra. Então o Stuxnet foi a primeira cyberarma que se tem notícia, e fiquem à vontade para procurar na internet, tem bastante material sobre isso aí na internet, ok? A Kaspersky, estudando o vírus Stuxnet, descobriu que ele é uma ameaça avançada. E aí, em 2010, a Kaspersky começou a estudar e descobrir diversas outras ameaças avançadas que foram descobertas. Algumas cyberarmas, outras armas para roubo de informação, ataques direcionados, enfim. A gente pode pensar isso como vírus extremamente sofisticados. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Com o fato de ser pioneiro e líder, a Kaspersky se posicionou hoje como a empresa mais eficiente para descobrir qualquer tipo de vírus. Então vamos falar agora um pouco mais, vamos falar agora sobre as soluções e serviços da Kaspersky. Então a gente vai abordar essas soluções nessa apresentação aqui. Primeiro vamos falar sobre segurança de endpoint. O produto em questão é o Kaspersky Endpoint Security, que é o principal produto hoje da Kaspersky, que atende clientes médios e clientes enterprise também, ok? Quais são os pontos dessa solução? Primeiro, o próprio anti-malware, multicamada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Junto com o anti-malware, eu tenho o gerenciamento de sistemas, que eu consigo detectar vulnerabilidades, fazer inventários e tudo mais. Também tem a opção de você ter criptografia nos endpoints. Você tem a segurança para dispositivos móveis, smartphones e tablets, e as ferramentas de controle, que é para controle de aplicação, dispositivo e controle web. Eu vou falar de cada um desses 5 itens nos próximos slides. Primeiro, começando com anti-malware. Então, como que é a proteção anti-malware, que é o principal componente da principal solução da Kaspersky? É uma proteção multicamadas. Então, eu tenho diversas tecnologias
para proteger cada um dos endpoints contra vírus. Por que eu tenho que ter diversas tecnologias? Porque hoje eu tenho ameaças conhecidas, ameaças desconhecidas e as ameaças avançadas. Sim, aquelas que eu falei lá do Stuxnet. Então, Kaspersky tem diversas tecnologias para proteger contra qualquer tipo desses ataques. Tá? Detalhando um pouco mais, então as ameaças conhecidas hoje estão por volta de 70%, as ameaças desconhecidas 29% e as ameaças avançadas 1%. O que são ameaças conhecidas? São ameaças que têm assinatura. Então, quando você fala, eu tenho a assinatura do vírus, eu só estou protegendo 70% dos vírus disponíveis no mercado. Por quê? As ameaças desconhecidas, esses 29, não têm assinatura. Ou porque o vírus muda a cada ataque, ou porque ele é novo ainda. Ok? E as ameaças avançadas? São vírus muito mais furtivos, que eles entram no seu sistema de uma maneira muito mais sofisticada, então eu não consigo nem descobrir com técnicas de vírus desconhecidos. Eu preciso ter técnicas mais avançadas ainda. Aqui são as proteções que a gente tem, tá? Que Kaspersky vai te prover. Então eu tenho os firewalls, os filtros de URL, anti-spam, anti-phishing e a proteção por assinatura, que são principalmente tecnologias reativas. Tipicamente vão impedir o download do arquivo e vão proteger contra 70% das ameaças mais conhecidas. Para as ameaças desconhecidas, eu tenho outras técnicas, que também são técnicas mais ou menos conhecidas, eulísticas. Por exemplo, um determinado arquivo chega na tua máquina, ele começa a usar muita CPU, muita memória, você fala, opa, tem um comportamento estranho, então eu vou estudar melhor essa ameaça. Ela é até então desconhecida, mas eu posso aprender com esse comportamento que se trata de uma ameaça. Uma outra técnica é o whitelisting, que é muito usado pelo Kaspersky, que é você vai definir, vou dar um exemplo para você, quantos tipos de arquivo Word tem? Então, você tem 200 línguas, tem 200 arquivos Word, mas tem 10 versões de Word, então são 2.000. Cada uma tem o seu patch, então multiplica por 10, são 20.000. Então aquele arquivo winword.exe tem 20.000 tipos diferentes. Kaspersky tem cadastrado as 20.000 tipos. Então quando você abre um arquivo WinWord, ele verifica se é um desses 20.000, se é exatamente o hash bate, então ele fala, beleza, esse arquivo tá ok, então eu vou confiar nele. Quando um arquivo não está na base, então ele vai fazer estudos mais aprofundados, né, desse arquivo para entender. Pô, eu não conheço esse arquivo, não é o WinWord, é algum arquivo novo, deixa eu fazer análises mais profundas para saber se esse arquivo é ou não, tem ou não uma ameaça avançada. Então essas técnicas muito sofisticadas fazem com que o Kaspersky consiga analisar profundamente qualquer tipo de arquivo que chegue, mas também não vai impactar com a performance que muitos antivírus têm aí. Né? Eu fiz um teste na minha máquina, eu coloquei o antivírus da Microsoft e fiz uma série de medidas de performance e depois eu coloquei o antivírus da Kaspersky, rodei em full scan para ajustar o whitelisting, né? E eu percebi que com o Kaspersky o sistema ficou mais rápido do que com o antivírus da Microsoft. Simples por causa do whitelisting aqui, ok? Enfim, aqui é só para mostrar que, não vou entrar em detalhes dessas opções avançadas, mas só para mostrar que Kaspersky tem um antivírus de endpoint, né, muito sofisticado, ok? Muito eficiente. Né? Além do controle de antivírus multicamadas, né, o Kaspersky Endpoint Protection tem um controle de endpoints. Então, você, adquirindo a solução, você vai poder fazer um controle total de dispositivos. Né? Então, por exemplo, eu quero poder colocar um celular, mas eu não quero permitir que quem salve informações da minha empresa no armazenamento do celular. Então, eu permito que sincronize os contatos, mas eu não permito que arquivos saiam. Ou então eu tenho pendrives específicos da empresa, que são aqueles 5 modelos, com aqueles 5 números de série, só aqueles podem ser usados, ficam com cada diretor, e mesmo assim a informação, quando sai por eles, sai criptografada, porque se eles perderem, não estão perdendo informações da empresa. E assim por diante, tá?
eu tenho controle de acesso web, né? Alguém diria assim, ah, mas eu já tenho controle de acesso web dentro da minha empresa. Aí eu faço a pergunta, e fora da sua empresa? Quando o executivo vai para casa, leva um notebook, empresta o notebook para o filho vai lá e acessa um monte de site pornográfico, por exemplo, pode baixar um monte de malware no computador. E no dia seguinte o executivo vem para o trabalho trazendo esse notebook cheio de malware para a sua empresa. Então, você pode implementar um controle de acesso web que vai funcionar quando esse notebook estiver fora, não vai deixar entrar em site pornográfico, por exemplo, e outros tipos de sites, ok? Além disso, eu tenho o controle de aplicações. O controle de aplicações, ele vai funcionar evitando que certas aplicações sejam carregadas. Você poderia dizer assim, ah, mas eu já tenho o AD e eu já faço o controle de aplicações pelo AD. Ótimo. Então, se você já faz, você já a priori não precisaria desse módulo aqui. Mas pense bem, lá no seu departamento financeiro, talvez você seja obrigado a deixar algumas máquinas, ou até todas as máquinas do financeiro, com políticas administrativas. Por quê? Porque no Brasil, né, o pessoal financeiro vive baixando atualizações, porque as leis mudam muito. Então, você tem que atualizar lá os softwares de pagamento de impostos, etc. Né? Então, todo dia tem atualização. Então, por conta disso, você acaba deixando as máquinas com direito administrativo e passa a ser uma fonte de problemas. Com Kaspersky, você vai ter uma camada para controlar que aplicações podem e não podem ser instaladas. Independente de você dar direito, você dá o direito administrativo, mas mesmo assim você consegue limitar as aplicações que podem ser abertas ou executadas, ok? Criptografia, outro componente do Endpoint Protection. Quais os itens que ele tem? Um dos itens é o login no boot, então quando uma máquina está criptografada, você faz o login no momento do boot, antes de carregar o sistema operacional. Aí o sistema operacional é carregado e tem um comportamento normal, ninguém percebe nada, performance não tem nenhum tipo de impacto de performance para a maior parte dos sistemas, tá? A não ser um sistema muito antigo, com poucos recursos, pode ter algum impacto, mas para a maior parte dos sistemas normais não. Eu posso fazer como eu falei antes, a criptografia de dispositivos móveis, os pendrives, né, que são manipulados na sua empresa, eles por default vão criptografados, então se forem perdidos, a informação não vai ser perdida. Eu posso ter criptografia de arquivos e pastas. Isso aqui é bem interessante. Imagine a seguinte situação. Você tem um grupo de diretores que está discutindo fusões e aquisições da sua empresa com outras empresas. E esse é um assunto muito delicado e não pode correr nenhum risco de fugir. Então, um dos itens que você pode fazer é, entre esses grupos de diretores, você criar lá uma pasta criptografada, onde todos os documentos que forem salvos nessa pasta são criptografados internamente. Então, quando o operador de backup, por exemplo, manipular aquele arquivo Word, se ele abrir o arquivo Word e for ler o arquivo Word, o conteúdo do arquivo Word está criptografado. Com Excel é a mesma coisa, você manipula a planilha normalmente para cima e para baixo, mas quando você abre a planilha e vê dentro da célula, você não vai ver uma fórmula ou um número, você vai ver lá um código criptografado. Então, aqui eu estou criptografando o conteúdo interno dos arquivos, né? Então, jogou naquela pasta, o sistema já criptografa, então quem estiver manipulando arquivos como backup, os administradores de rede não vão ter acesso ao conteúdo, ok? Então, quem controla a segurança é o próprio detentor da informação aqui, ok? Tá? Aqui também eu tenho controle, então, na hora de fazer um zip criptografado, em vez de você usar a tecnologia de criptografia do zip, que é fácil de ser quebrada, você pode usar a tecnologia de zip da Kaspersky, que é muito mais difícil de ser quebrada, tá? Esses são os encryption packages. Aqui são as aplicações que podem permitir acessar ou não criptografia. Enfim, tem um conjunto completo aí de criptografia que você pode utilizar aí dentro da solução, já está disponível, ok? Gerenciamento e controle de endpoints. O que é o gerenciamento e controle de endpoints? Você pensa em tudo que você pode fazer com um desktop de forma remota. Então eu posso instalar aplicações, atualizar, fazer troubleshooting, gerenciar licenças, criar imagens, distribuir software, distribuir imagens, fazer inventário de hardware e software, fazer vulnerabilidades, identificar vulnerabilidade, não só da Microsoft, mas também de outros fabricantes, mais de 300 fabricantes eu consigo fazer a atualização de vulnerabilidades de 300
fabricantes. Você poderia dizer assim, mas eu já tenho um Windows Update. Muito bem. O Windows Update ele vai fazer o gerenciamento de vulnerabilidades só dos softwares da Microsoft. E os outros softwares? O Kaspersky complementa isso. Um outro ponto é que o gerenciamento a distribuição de patches da Microsoft é por GPO. E GPO é você dispara e não tem um feedback se foi ou não foi instalado em cada desktop. Com o Kaspersky você tem uma implementação avançada. Você recebe relatórios mostrando que máquinas que teve sucesso e que não teve sucesso, que você talvez tenha que fazer uma atuação manual, ok? Enfim, eu tenho um gerenciamento e controle de endpoints total. E aí eu consigo fazer o ciclo de vida de software do endpoint de ponta a ponta com total controle. Então, eu posso criar as imagens, né, fazer os inventários de hardware e imagens mais sofisticadas, jogar para as máquinas com memória e CPU melhores, imagens específicas para distribuir para máquinas com CPU e memória das mensagens, então deixando o meu parque muito mais eficiente, né? Então, quando eu faço o inventário e crio as imagens, eu faço o deploy dos sistemas operacionais de acordo com os inventários. Aí, ao longo do tempo, o que eu preciso fazer? Detectar as vulnerabilidades nas aplicações, priorizar as vulnerabilidades, então aquelas vulnerabilidades críticas eu vou querer fazer no dia ou no dia seguinte, aquelas vulnerabilidades não tão críticas eu faço uma vez por semana, eu distribuo os patches e updates de acordo com essas prioridades e faço os reboots de acordo com também as prioridades no horário que você desejar. Ele vai fazer as instalações dos patches, dos updates, assim como do software, e vai ter, como eu já disse, os relatórios mostrando tudo o que aconteceu. Então, todo o ciclo de vida dos endpoints você consegue controlar com Kaspersky. Tá? Um outro ponto interessante para os usuários Enterprise, quem já conhece Kaspersky sabe que Kaspersky tem um Kaspersky Security Center, que nada mais é do que o software central que gerencia todos os pontos que a gente já acabou de abordar aí, mobile, patches, controles de segurança, proteção, criptografia, etc. Tem certas empresas que precisam, né, que tem departamentos de TI grandes que fazem uma distribuição de responsabilidades granular. Então vai ter o responsável de patch, vai ter o responsável de mobile, vai ter o responsável de criptografia. Então se você tem analistas diferentes para cada um desses tipos de prioridade, você pode usar o RBAC, que é o Role Based Access Control, e definir que cada um desses profissionais que acessar o Security Center só possa atuar na área que ele tem direito. Tá? Agora, se você é uma empresa média, que só tem lá um administrador, às vezes você, ou um time pequeno com 2 pessoas que fazem tudo, né? Algumas pessoas que fazem tudo, então você pode ter o administrador único no modo tradicional do Kaspersky Endpoint Security. Então tem as duas opções aí, o modo Enterprise e o modo tradicional, ok? Vamos falar agora um pouco de segurança para dispositivos móveis. Aqui é principalmente smartphones e tablets. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloquem lá no seu campo de questões. Se a pergunta tiver uma resposta rápida, eu já respondo no contexto. Se ela for complicada de responder, eu deixo para responder no fim, ok? Então fiquem à vontade para colocar suas questões lá na tabela de questões. Ou aguardem o fim, né? A gente vai dar um tempo para as questões, ok? Então, iniciando. Quando a gente fala em gerenciamento mobile, gerenciamento de device, segurança mobile, se você procurar no mercado, você vai perceber que a maior parte das soluções, ou elas são focadas em segurança, ou elas são focadas em gerenciamento. Então, se você optar por uma solução de segurança mobile, você vai ter a proteção contra malware, vai ter o controle web, proteção web e o anti-phishing. Mas e as outras políticas de segurança, como garantir que tem uma senha forte? Se o dispositivo for perdido, como é que eu lido isso? Então, a maior parte das soluções de segurança mobile do mercado não tem essas funções avançadas aqui, que estão em laranja aqui, ok? Ok, então eu vou optar por uma solução de MDM, uma solução de Mobile Device Management. Ok, então você consegue ter um controle, né, sobre a instalação e as aplicações que podem ser usadas. Eu posso bloquear
e deletar os dados do dispositivo remotamente. Eu posso garantir um password enforcement, garantir que o usuário use uma senha forte no smartphone dele para proteger os dados, mas eu fico vulnerável a malware, SMS, e eu fico muito dependente da versão do sistema operacional, porque muitas dessas soluções de Mobile Device Manager são focadas em um determinado tipo de dispositivo. Qual a resposta para isso? A resposta para isso é Kaspersky. Com Kaspersky você tem o melhor dos dois mundos. Você tem a segurança e o gerenciamento e o controle proativo de dispositivos móveis em uma só solução, já integrada com toda a solução endpoint. Primeiro, você tem com uma única solução, já suporta iOS, Android e Windows Phone, e você tem a segurança de anti-malware, proteção web, né, e a detecção, por exemplo, de jailbreak. Então, se um usuário seu lá instalou o jailbreak no iPhone, com o Kaspersky você consegue detectar que ele instalou o jailbreak e falar, olha, você vai ter que voltar seu telefone para a condição normal, tá? Porque o jailbreak dá liberdade, mas abre portas de segurança no mundo Apple, ok? Você pode fazer gestão de dispositivos móveis, né? Por diversos tipos de tecnologias, Samsung, iOS e o Exchange Active Sync, ok? Além de outras soluções como o portal de autosserviço, que o próprio usuário se conecta a um portal e se instala as soluções através desse portal, ok? Você pode fazer a containerização. O que é isso? Então, imagine que o usuário veio com o dispositivo dele, né? E ele fala, esse dispositivo é meu, e eu quero usar esse dispositivo na rede. Eu falei assim, ok, então vamos fazer uma gestão de dispositivo móvel tipo BIOD, que é Bring Your Own Device. Então eu vou criar um container, todos os dados corporativos vão ser salvos nesse container. Por quê? Porque se esse dispositivo móvel for perdido, eu vou conseguir apagar só o container específico onde tem os dados da empresa. Então em nenhum momento eu estou tocando nos dados pessoais dele, eu não estou entrando em nenhum conflito legal por estar acessando os dados pessoais dele. Só tem controle, né, de apagar os dados corporativos para proteger a reputação ou os segredos da minha empresa. Okay? Então, até no caso de Bring Your Own Device, a Kaspersky está bem alinhada aí. Eu consigo fazer a tal da limpeza seletiva, né, com Bring Your Device. Né? Então, eu tenho o portal de autosserviço, eu já falei, então o próprio usuário entra lá e ativa o Bring Your Device, recebe o certificado e recebe as credenciais anti-roubo. O que acontece se ele for roubado, por exemplo? Né? Então você pode bloquear o dispositivo para ele não usar de maneira nenhuma, você pode apagar os dados totais ou só os corporativos, do container corporativo, você pode localizar, então usando as próprias ferramentas de GPS, você consegue monitorar onde o dispositivo está. Você consegue disparar um alarme, né, se for conveniente, para achar um dispositivo perdido. E tem aqui o famoso mugshot. O que é um mugshot? Quando o ladrão começar a tentar usar o dispositivo, ele vai tirar fotos, né, do ladrão. Então você pode ir lá com a polícia levar a localização, levar a foto e dizer, olha, tive um celular roubado, né, tá aqui a localização, em tempo real, e está aqui as fotos de quem está manipulando nesse momento. A polícia vai adorar isso, porque ela vai direto no endereço, já vai com a foto, e já teve vários casos aí de dispositivos que foram recuperados aí. Eu não aconselho que você vá pessoalmente atrás, né? Mas só pode levar os dados para a polícia, tá? A gente tem uma pergunta aqui do Edson, tá? Edson, no caso de um hard reset, o Kaspersky atua nessa opção para que não deixe o dispositivo resetado no menu antes de ligá-lo? Edson, desculpa, mas eu não entendi bem a sua pergunta. Você poderia reformular? Tá? Muito obrigado. Então, continuando. Data Center Security, né? Segurança de data centers, né? Então, quando a gente pensa em data centers, a primeira coisa que a gente pensa é em virtualização. Então, tem 3 maneiras de eu distribuir antivírus dentro do meu data center. Da maneira tradicional, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, máquinas físicas misturadas com máquinas virtuais, então eu posso colocar um antivírus em cada um dos meus servidores, tá? Então, é um excelente motor Anywhere, é uma solução agnóstica de hipervisor, então, quando você está instalando dentro da máquina virtual, ele não importa que hipervisor está, ele não vai nem interagir com o hipervisor, né? E essa solução de você instalar diretamente na máquina virtual, que é a solução tradicional, ele é bom também para física,
né? Funciona para física. Não é o ideal para VM. Por quê? Porque dentro da VM, se eu tenho lá um host com um monte de máquinas virtuais, em cada máquina virtual eu vou ter lá um scan, um banco de dados, um monte de componentes replicados, né? Então, o problema de solução tradicional em ambiente virtual é que eu sobrecarrego o ambiente com alto uso de CPU e memória, principalmente quando eu estou rodando scan nas máquinas simultaneamente, ok? Para isso, a Kaspersky desenvolveu uma solução, né, que é a solução específica para virtualização. E aí eu tenho duas soluções, uma solução sem agente e uma ação com agente leve. A solução sem agente, ela é nativa do vSphere, pode integrar com NSX, né, e dar uma proteção permanente para todas as VMs, né? E a solução para agente leve, ela funciona com os principais hipervisores, né, e é uma solução avançada para as VMs, e aí tem mais componentes, ela é mais rica. Essa aqui é só proteção de arquivos e essa aqui é uma proteção mais completa, tá? Vamos comparar cada uma dessas soluções. Então, primeiro a solução Agentless, é uma solução específica para VMware, tá? Integra-se firmemente com NSX, tá? Então, quais os componentes que eu tenho? Eu tenho uma máquina dentro do meu hipervisor, eu vou instalar duas máquinas virtuais adicionais. Eu vou instalar uma máquina chamada SVM e uma máquina chamada NAB. Então, todos os componentes que estariam aqui instalados dentro da VM, eles vão para essas duas máquinas virtuais que acabam atuando no hipervisor, protegendo todas as máquinas virtuais que passam a não precisar absolutamente de nenhum tipo de software dentro, tá? Com isso, cada máquina que for, não preciso instalar nenhum tipo de AV e não tem nenhum tipo de impacto dentro do sistema porque não vai ter o antivírus. Tá aqui a outra pergunta do Edson Oliveira. O Kaspersky bloqueia o hardware reset realizado por algumas pessoas. Reset esse feito antes que o aparelho inicie o sistema. Edson, de novo eu não perguntei, mas fica tranquilo, eu vou entrar em contato com você por telefone para entender a sua pergunta, a gente conversa em vez de chat ao vivo para entender. Eu não entendi o que você quis dizer com hard reset. Tá? Se é um boot físico, não entendi. Se é do telefone, enfim. Mas eu ligo para você. Tem um colega aqui que o hard reset visa restaurar completamente o sistema operacional do dispositivo para eliminar qualquer erro pela raiz. Esse método apaga tudo que você estiver instalado no telefone, restaurando o sistema ao mesmo padrão de fábrica. Então eu vou pedir para um colega meu, que é o Lucas, que está acompanhando aqui, ele vai responder essa pergunta porque eu tenho dúvida em relação a se o usuário fizer o hard reset, né, se ele consegue ou não. Acredito que ele não consiga fazer o hard reset, tá? Não sei, é uma dúvida. O Lucas vai pesquisar e já vai responder para você aí, ok? Então eu tenho, como eu disse, as duas máquinas aqui. Uma máquina vai atuar tirando todos... Então todo o scan de arquivos não vai ser feito mais dentro da máquina virtual, vai ser feito dentro da máquina virtual chamada SVM. Da mesma maneira, os ataques, né, os ataques de PS e DS, que não tem mais componentes aqui dentro das máquinas virtuais, vão ser feitos no nível do switch virtual dentro do hipervisor, associado a essa máquina chamada NAB. Qual que é a desvantagem desse ambiente agentless? Só para vSphere, não roda nos outros hipervisores, tá? E a proteção é somente no nível de arquivos. Tá? Então eu não tenho uma proteção, por exemplo, se eu rodar dentro dessa máquina virtual, rodar uma web, ele não vai, por exemplo, fazer uma filtragem de web dessa máquina virtual. Tá? Então essas são desvantagens. Mas eu tenho diversas vantagens lá, como manter a alta densidade de VM. Então eu diminuo a utilização de recursos, porque em vez de eu ter um antivírus em cada máquina virtual, eu tenho só duas máquinas virtuais fazendo todo o serviço, um em cada host, né? Duas em cada host, ok? Então, a melhor solução de todas passa a ser aquela proteção baseada em agente mínimo. Então, em vez de eu ter um agente completo em cada virtual machine, eu tenho um agente mínimo justamente para proteger web, para proteger esses ataques mais sofisticados que não é em nível de arquivo. Note que as proteções de nível de arquivo continuam sendo executadas no SVM, tá? Mas todas as outras proteções, como IPS, IDS, tudo, web, está tudo aqui.
Tá? Então não tem nenhum contra a utilização de recursos muito eficiente, né, da mesma maneira que o anterior, porque esse agente aqui é muito leve. Tá? Então eu consigo ter uma alta densidade de VMs e roda em qualquer sistema operacional, inclusive VMware. Ok? Continuando com a proteção para data centers, eu posso proteger também o meu storage. Que tipo de storage que eu proteger? Qualquer tipo NAS da Oracle, né, Hitachi, NetApp, OMC ou Dell, consegue ser protegido com Kaspersky. Então é um antivírus que eu instalo dentro desse NAS. Então tem estabilidade, desempenho e escalabilidade desses ambientes com um antivírus instalado diretamente no NAS desse ambiente. Então, em resumo, como é que fica a proteção do meu data center? Eu tenho a proteção das minhas máquinas virtuais sem agente ou proteção das minhas máquinas virtuais com Light Agent. E se eu tiver no meu data center máquinas físicas, eu consigo instalar os antivírus normais lá, que vocês já viram anteriormente, que tem as versões específicas para servidores. E também o NAS eu tenho uma proteção adicional, eu consigo colocar um antivírus diretamente no NAS. Então todos os meus usuários corporativos vão ter proteção em múltiplas camadas, em múltiplos dispositivos dentro do data center, ok? Vamos falar agora sobre uma função bem avançada de Kaspersky, que são as plataformas contra ataques direcionados. Né? O que são ataques direcionados? Então, agora a gente vai ter que mudar um pouco o nosso mindset. Toda vez que a gente fala de Kaspersky, a gente fala de antivírus, é aquele vírus que entra de manhã e depois de 1 hora você limpa. Né? Aqui os ciclos vão ser muito maiores. Então, um ataque direcionado é algo muito sofisticado, feito por algum hacker que tem interesse em atacar uma empresa específica. Pensem no caso, né, do ataque que provavelmente foi Israel ou foi os Estados Unidos, que quis atacar as ultracentrífugas do Irã. Então, tem que ser muito furtivo, muito lento, muito cuidadoso. Né? Para quê? Para que não seja detectado pelos antivírus comuns. Tá? Então, como que é um ataque direcionado? Vamos lá, vamos imaginar que eu queira atacar uma determinada empresa XYZ. Então, a primeira coisa, eu vou pesquisar o alvo. Quem é essa empresa XYZ? Quem são os profissionais de segurança dela? Né? Que tipos de softwares que eles usam? Como é que eu consigo descobrir isso aqui? Bom, eu vou mostrar agora para vocês uma técnica que um grupo de hackers utilizou para descobrir os softwares de segurança dentro de uma empresa. Olha só que criativo que eles foram. Eles criaram uma empresa fictícia, criaram lá um processo seletivo para profissionais de segurança e chamaram alguns profissionais de segurança, a maior parte deles dessa empresa XYZ que eu falei aí. Os profissionais foram lá e durante as entrevistas o pessoal foi perguntando assim, muito bem, qual é a sua experiência em segurança? O pessoal falou. Quais os ambientes que você tem utilizado ultimamente? O pessoal foi lá e falou tudo. Né? Então, o próprio pessoal de segurança, sem saber, estava entregando a informação para o hacker, que depois foi atacar. Lógico, isso aqui, só essa pesquisa aqui demorou semanas, né, para pegar a maior parte de informação dentro da empresa, né. Depois, os hackers, né, os atacantes criaram uma estratégia, baseado nas informações, falaram, vamos fazer a seguinte estratégia, então vamos dominar esse firewall, desse firewall a gente entra naquele servidor web que a gente sabe que não está bem protegido, e daquele que alguém comentou, e daquele servidor web a gente faz aquilo. Então eu crio uma estratégia e crio um conjunto de ferramentas. Eu não vou criar vírus, eu vou criar ferramentas específicas para entrar. Às vezes eu vou precisar de senhas. Então, por exemplo, eu posso identificar lá uma recepcionista, mandar um arquivo de vírus específico, posso até, eu já vi casos de pessoas que estabeleceram relacionamento via redes sociais com funcionários das pessoas, criaram vínculos de amizades falsos, né, só para mandar fotos, arquivos, para a pessoa clicar no link e poder instalar dispositivos para, a partir dali, ter ataques laterais. Tá? Então, eu posso ter uma preparação muito sofisticada. Aí eu faço o ataque. Então, eu aproveito essas fraquezas e invado o perímetro. Por exemplo, o firewall. No perímetro, eu obtenho credenciais, como eu já falei para você, e eu consigo, com as credenciais, aumentar os privilégios. Então, eu vou lá e dou um privilégio maior para aquele outro usuário, que aquele usuário tem acesso naquele sistema. Então, eu vou
criando links e fazendo movimentações laterais e eu vou assumindo o controle. Depois que eu assumir o controle do ambiente, eu faço a exfiltração, que é obter os dados, né? Então eu vou permanecer dormente, vou extrair os dados que me interessam, vou cobrir as pistas, né? Entrar lá nos logs, apagar e vou sair em silêncio, ou permanecer dormente, tá? O processo de ATP, de ataque, ele pode levar vários anos para complementar e nunca pode ser descoberto, né? Então, um antivírus comum, mesmo um antivírus sofisticado que veja heurística, eu não consigo descobrir isso, eu não consigo me preparar para isso. Só que a Kaspersky desenvolveu uma solução para resolver esse problema, que é uma solução contra ataques direcionados, né? Então, qual que é a abordagem dirigida por inteligência? Então, não é mais um antivírus comum, né? É uma solução dirigida para solucionar esses ataques. Primeiro, eu vou evitar, mitigar os riscos, aumentar a consciência dos usuários, né? Para não usar recursos pessoais. Vou, por exemplo, detectar, então eu vou acompanhar a fonte imediata, compreender, descobrir os incidentes que estão acontecendo com rapidez, né? Analisar os incidentes, tomar as medidas imediatas. Então, por exemplo, se eu estiver rastreando quem ganhou direitos de administrador, eu consigo identificar lá aquele problema que foi colocado lá, que é aumentar os privilégios, né? Então a gente vai ver isso, né, no próximo slide. Então eu consigo tomar ações para mitigar as consequências e evitar, por exemplo, aquele aumento de privilégios e fazer as contramedidas, né? Então eu consigo, em resumo, né, a arquitetura é sempre baseada em aquisição de dados, né, que estão acontecendo, tudo que está acontecendo, então eu tenho que ter diversos sensores para monitorar tudo que está acontecendo na minha rede. Eu vou analisar processamento, ataque, sandbox, um monte de qualquer coisa fora do padrão eu vou analisar. Em cima desses itens fora de padrão, eu vou fazer veredito. Não, é uma utilização normal, ou não, é alguma coisa específica, então eu vou fazer um veredito e dar a resposta. A resposta é, vou tomar uma ação para impedir isso, etc. Tá? Então, isso aqui é a arquitetura. E aqui está a visão geral da solução. Os sensores de rede, os sensores de endpoint, monitorando tudo o que acontece. Aí eu tenho um centro de análise, onde eu vou ver todos os objetos e os metadados. Eu tenho um banco de dados lá de vereditos que vai, muitas vezes, ter funções automatizadas aqui, um sandbox avançado. Então, qualquer coisa fora do padrão, eu vou mandar para esse sandbox. Jogo lá no ActiveLog, tem um CIEM, né, tem um console de atividades, console de análise pilotado pelo Security Office, e o SOC vai analisar em cima do CIEM tudo que essa ferramenta aqui tá mandando, tá? Então, essa é a visão geral da solução Kaspersky para evitar que a sua empresa seja vítima de ataques direcionados, ok? Se sua empresa tem necessidade, entre em contato comigo, que aí a gente fala das opções de produtos para colocar na sua empresa e a gente pode até fazer um POC aí na sua empresa para você ter certeza aí que é uma solução muito sofisticada aí, que pode ser até a solução que vai ajudar a implementar seu SOC. Eu acho que muitos SOCs aí que estão muito abaixo do padrão podem se beneficiar muito com toda essa tecnologia para implementar um bom SOC, ok? Eu tenho uma pergunta aqui do Renato, que se poderia enviar a apresentação por e-mail. Sim, claro, Renato. Na verdade, todas as apresentações de todos os webinars da Bravo estão disponíveis lá. Só entrar no site da Bravo e clicar lá em mídia, né, lá no menu, e colocar em mídia eventos, você vai ter acesso tanto às apresentações quanto aos webinars gravados, inclusive esse, tá? Aguarde aí umas 24 horas que já vai estar disponível, ok? Bom, vamos falar agora sobre a segurança de embedded systems, né? Que é a segurança tipicamente de caixas eletrônicos e de pontos de venda, ou qualquer sistema que você tenha como quiosque, etc. Né? Então, quando a gente tem caixas eletrônicos, pontos de vendas, o quiosque, né? O que a gente tem? Né? A gente tem lá sistemas low-end, então pouca memória, pouca CPU, porque geralmente é uma tela para mostrar poucas coisas, então
eu não preciso de muita CPU e muita memória. Então são sistemas com pouco hardware, né? Muitas vezes, né, e é incrível, eu já vi banco, eu não posso falar os bancos, né, mas eu já vi banco com sistemas XP desatualizados, né? Então, porque não tem acesso à internet, então vai ficar desatualizado lá, né? E aí tem ataques, se você pesquisar na internet, tem ataques aí que eu posso fazer a caixas eletrônicos, onde simplesmente o caixa eletrônico começa a cuspir dinheiro. Pesquisa na internet que você acha isso. Muitas vezes esses equipamentos não têm conectividade à internet, não conseguem ser atualizados. Tá? O middleware do point of vendas, do ponto de vendas, né, point of sales, ele não é seguro, porque tem muitos desenvolvedores diferentes. Então você está colocando um pedaço de software lá no meio da sua operação de venda que não é seguro e não tem proteção nenhuma. Né? E os canais de conexão são fracos, 3G, né? Enfim, em muitos casos tem conexões aí abertas na internet. Tá? Então eu tenho um monte de problemas, né? E eu estou lidando com dinheiro nos dois casos, tanto no caixa eletrônico quanto no ponto de vendas. Como resolver isso? Né? Kaspersky tem um conjunto de softwares específicos para proteger ambientes, né, com essas características. Né? Então, os ataques vão vir aqui por malware, armazenamento, bibliotecas de drivers, né? E eu vou ter as proteções de antivírus, controle de dispositivo e negação por padrão atuando. Né? Então, acaba sendo o próprio Endpoint Security da Kaspersky numa versão específica para proteger isso. Né? Então, eu vou bloquear por padrão. Então, você cadastra lá os arquivos, os DLLs e os drivers que precisa executar, eu só vou executar esses com esse. Então, com esses hashes. Então, se alguém infectar a máquina e alterar um DLL, ele já vai dizer, opa, esse DLL não é o correto, não vou deixar executar. Então, eu só libero no modo de instalação, instalou, eu travo, então ele só não pode mais mudar nada. Tá? Posso fazer um controle de dispositivos, o caixa eletrônico não pode admitir um USB. Né? Então, se alguém lá consegue fazer um arrombamento físico e coloca um USB, consegue infectar o sistema. Então, eu não vou querer deixar isso. Antivírus de arquivos, às vezes é um componente opcional, porque dentro do seu caixa eletrônico não está rolando arquivo, então, às vezes, isso aqui não é desnecessário. O gerenciamento flexível, então, eu posso fazer um gerenciamento desse caixa eletrônico, desse POS, pode ser via o Kaspersky Security Center remotamente, ou pode ser local, via uma interface lá. Então, eu posso ativar essa interface local. Mas eu posso dar um controle de acesso para essa local. Então, não é qualquer usuário que consegue acessar. Eu preciso ter o acesso local, mas não é qualquer usuário que pode mexer. E os sistemas operacionais que o Kaspersky sugere são sistemas operacionais típicos para esses ambientes, que variam desde o XP até o Windows 10, IoT, que é o Internet of Things, né? Internet das coisas. Esses são os dois sistemas operacionais aí que são típicos aí desses ambientes, ok? Muito bem, vamos falar agora sobre a rede global de inteligência da Kaspersky. Como é que funciona isso? Né? Então eu tenho uma rede global, né, com 60 milhões de usuários individuais ou empresas, que escolheram contribuir para alimentar a rede da Kaspersky. Então, qualquer arquivo novo, qualquer arquivo desenvolvido, qualquer vírus, qualquer informação, e-mail que passa por qualquer um desses 60 milhões de usuários, é enviado, né, as informações de hash desses arquivos, ou os comportamentos, para a rede da Kaspersky, que é o Kaspersky Security Network. Tá? Lá tem um monte de dispositivos de inteligência que vão analisar esses dados, tentando procurar ATPs, tentando procurar comportamentos diferentes, tentando procurar um monte de coisa. Então, eu tenho uma alimentação contínua por 60 milhões de dados. Tá? E aí, à medida que a Kaspersky vai descobrindo os vírus ou vai descobrindo os novos tipos de ataque, ela alimenta com atualizações que são deltas várias vezes por dia, pequenas atualizações várias vezes por dia, que podem ser recebidas, por exemplo, para o seu servidor de KSN e distribuídas para os seus desktops naquela localidade. Se eu tiver múltiplas localidades, um servidor de KSN pode mandar para apenas um dispositivo naquela localidade remota e esse dispositivo na localidade remota distribui para todos os outros de maneira automática. Tá? Ok?
E como é que... só que tem empresas que podem falar assim, não, eu não quero isso. Eu não quero mandar informação para a Kaspersky. Sou um banco, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Muito bem. Para esses tipos de empresa, a gente tem uma rede da Kaspersky privada. Então, do momento de instalação, eu faço uma cópia de toda a tecnologia do KSN para um appliance, não é um appliance pequeno, é um appliance grande que fica rodando dentro da sua empresa. Então, no momento da instalação, você faz toda uma auditoria e sabe que todo esse ambiente ele é altamente funcional, altamente sofisticado, tá? Mas está isolado da nuvem. Por quê? Porque é como se eu tivesse uma nuvem privada dentro da minha empresa. Então, eu vou bloquear as atualizações. Então, qualquer modificação que acontecer dentro do meu ambiente vai alimentar essa nuvem privada e não vai alimentar a nuvem fora. Só que do lado de fora, e isso você decide ou não, você pode continuar recebendo informações no momento que você quiser, de tempos em tempos, você pode receber atualizações novas de dados de reputação da nuvem aqui, tá? É sempre bom receber pelo menos alguns dados, como, por exemplo, os últimos ataques, os últimos ATPs, tá? Mas se você quiser manter tudo isolado, você pode manter tudo isolado, mantém só uma foto da KSN no momento da instalação, tá? Então você estabelece aí uma KSN privada aí, ok? Serviços de inteligência de segurança. Os serviços de inteligência de segurança, tem aqui alguns serviços, então eu tenho treinamentos de segurança, tá? Então, fundamentos de segurança cibernética, sim, a Kaspersky provê treinamento sofisticado de segurança para a sua empresa, tá? Entre em contato que a gente pode identificar e gerenciar as turmas aí. Faz a inteligência das ameaças, tá? O pessoal da Kaspersky faz isso. Faz serviços de investigação e avaliação de segurança como o pentesting, por exemplo. Tudo isso são serviços que a Kaspersky pode fazer. É só entrar em contato com a Bravo que a gente orienta e manda as propostas para ver quais esses serviços, quanto custa, é só entrar em contato, ok? Falando em serviços de segurança, às vezes sua empresa tem uma produção muito sensível a atrasos, então você não pode ter nenhum atraso. Imagine uma linha de produção, dá problema lá numa máquina e para a linha de produção, isso dá um prejuízo absurdo, né? Então, muitos negócios têm SLAs em todos os níveis. Então, se sua empresa precisa de SLA também no antivírus, existem quatro contratos de MSA, que é o suporte com nível de serviço. Então, começando o MSA Start, que tem 6 incidentes de segurança por ano, vai a 12, 36, e serviços, incidentes ilimitados de segurança, né? Que é o Enterprise, né? Aqui o tempo de resposta pode demorar 8 horas, e aí até o Enterprise que pode demorar 30 minutos. O atendimento aqui é prioritário, mas é 8x5, e no caso mais sofisticado eu tenho atendimento prioritário 8x5, e nos casos de incidentes de severidade 1 e 2, o atendimento é 24x7. Né? Nesses casos aqui eu tenho, a Kaspersky fornece um Technical Account Manager, é um Account Manager da Kaspersky, foco técnico, que vai ser o ponto de contato, né, dessa empresa quando tiver algum problema de segurança. E aqui no MSA Enterprise eu ainda tenho serviços proativos. Então, se sua empresa tem interesse em ter um contrato de suporte com nível sofisticado, um atendimento prioritário, SLA, Technical Account Manager e serviços proativos, entre em contato com a Bravo que a gente passa propostas desses contratos aqui, ok? Vamos terminar então a apresentação falando um pouco da Kaspersky no mercado, tá? O primeiro ponto, né, são as avaliações independentes e os prêmios conquistados em 2016, né? Então, de 78 participações que a Kaspersky teve em 2016, em 90%, ou seja, em 70 delas, ela esteve colocada entre as 3 primeiros locais, né? E nessas 78 avaliações, 55 delas a Kaspersky foi a grande premiada. Então, por isso que essa bola aqui é grande, porque 55 é essa bola grande aqui. Você vê outros parceiros, como, por exemplo, Microsoft, né? Como, por exemplo, Symantec, Trend, né? Tem um número muito menor de primeiros lugares, ok? Se bem que a maior parte foi da Kaspersky mesmo, ok?
Agora, top 3. O top 3 é quanto mais alto a bola, mais vezes ela teve em 3%. Então, como é 90%, está aqui, ó. A Kaspersky, a altura da bola é 90%. A gente pode ver que outros parceiros tradicionais, como, por exemplo, Symantec teve em 70%, Trend, 30%. Tá? Intel, a famosa antiga McAfee, menos de 20% entre os 3 primeiros. A Intel caiu muito, eu não sei dizer porquê, tá? Mas a qualidade da Intel caiu muito no último ano, não sei dizer porquê, mas isso aqui simplesmente são dados dos últimos, todos os 78 testes de antivírus que foram executados em 2016, ok? Então tá aí para vocês constatarem que Kaspersky é líder aí em avaliações independentes e prêmios. Além disso, a Kaspersky também é líder no Gartner. Ela está aqui no quadrante do Gartner, tá? Mostrando que tem uma visão, né, muito bem à direita e muito bem avaliado pelos clientes. Tá? Olhe a Intel aqui, né, como está avaliado. Né? Ela saiu do quadrante mágico do Gartner, ela está colocada agora como challenger, como desafiante. A gente não sabe aí como é que vai ser o futuro aí da Intel, da McAfee. Tá? Microsoft também não está no quadrante do Gartner, né? Tá? Então é isso, mostrando aí o bom posicionamento em testes independentes do Gartner da Kaspersky. Falando sobre clientes, né? Hoje, as soluções de serviços da Kaspersky protegem com sucesso 270 mil clientes em todo o mundo, de vários tamanhos e complexidades. Então, só no campo educacional são mais de 40 mil escolas em 105 países. Tá? Organizações governamentais são 7.500 clientes em 81 países. Um exemplo de cliente educacional no Brasil, Mackenzie, ok? Tá? Já está há 10 anos, tá? E o CIO, que é o Brito, ele é um fã, né? E já participou de vários eventos mostrando que Kaspersky é uma solução boa. E outros, né, setores, saúde com 5 mil clientes, bancos e finanças com mais de 2 mil clientes, enfim. Então, transporte, tecnologia, telecom, tá em todas as áreas, tá? Parceiros OEM, né? Quando a Kaspersky começou, ela começou fornecendo soluções de antivírus para terceiros. Então, vários fabricantes como a Microsoft, a Cisco, a Checkpoint, a Juniper, a Blue Coat, a WatchGuard, a Samsung, a D-Link e outros, Lenovo, Toshiba, ou os antivírus dessas empresas são baseados na tecnologia da Kaspersky, ou o sistema já vem pré-instalado, né, com Kaspersky neles. Tá? Então são 120 parceiros que confiam na Kaspersky. Um ponto de atenção, uma pergunta que já me fizeram aqui. Se a Microsoft usa Kaspersky, por que ela é tão mal avaliada? Na verdade, quando a Kaspersky fez um acordo de OEM com a Microsoft, ela não entregou todas as tecnologias, ela entregou as tecnologias básicas. A tecnologia sofisticada, a Kaspersky não vai entregar para ninguém. É como se fosse na Fórmula 1. A equipe Mercedes desenvolve o motor Mercedes para ela com a melhor tecnologia. Agora, quando ela fornece o motor Mercedes para a equipe Williams do Massa, não vai fornecer o motor melhor. Por isso que o Massa fica para trás. Né? Muito bem. Então, aqui, se olhar, são 120 parceiros de tecnologias, alguns importantes como Cisco, Microsoft, Checkpoint, Juniper e Blue Coat. Ok? Bom, a gente terminou a apresentação aqui. O meu colega aqui acabou... Eu vou ter um tempo aqui para as perguntas e respostas, tá? Mas antes eu só vou falar rapidamente sobre as soluções da Bravo para vocês olharem, além da segurança com Kaspersky, tá? A Bravo tem as soluções Barracuda para Exchange e para Office 365, Content Filtering da SonicWall, Web Application Firewall da Barracuda, soluções de Next Generation Firewall da SonicWall, integradas com Wireless também da SonicWall, e o gerenciamento até milhares de firewalls com o GMS. Todas as soluções da SonicWall aqui. Em termos de aceleração de aplicações, tem acelerações de aplicações com Steelhead e aceleração do storage com SteelFusion. Okay? Então, se você está com problema de performance, fale comigo sobre as soluções da Riverbed. Okay? Proteção da informação, backup
com Barracuda Backup, físico virtual ou SaaS, Disaster Recovery com Zerto. A gente fez um webinar de Zerto na semana passada. Se você tiver interesse, entre lá. A maior parte dessas soluções tem vídeos, é só entrar lá no site e clicar lá em mídias, eventos, que vocês vão ver tanto as apresentações quanto as gravações dos webinars. Message Archiver, vSphere e Horizon, que é ambiente de virtualização.